Olá, irmãos e irmãs. Hoje aqui no canal de comunicação do Movimento Una, eu vou falar um pouco sobre esse símbolo aqui que eu tentei desenhar no chão, na areia, que é justamente o peixe, né? E por que o peixe simboliza o princípio do cristianismo? Não era só porque os apóstolos eram pescadores, mas o símbolo do peixe, a palavra peixe em grego, quer dizer, é um acronoma para Jesus, Cristo, Theo, Deus, Huios, Filho, e Soteros, que quer dizer Salvador, ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador, entende? Então, no princípio do cristianismo, era muito difícil para os apóstolos. Os apóstolos eram simplesmente pessoas normais, judeus, em sua maioria, e esses judeus, de um momento para o outro, surgiu como um movimento na sinagoga de Jerusalém, que afirmava que Jesus tinha morrido, crucificado, e depois de crucificado ressuscitou, viveu com eles e depois subiu aos céus. Não tinha por que isso surgir de uma forma que não seja espontânea dessa maneira. Os apóstolos deram sua vida pela verdade de que o Cristo morreu e ressuscitou, e era o próprio Logos, a palavra de Deus ressuscitada, o Messias esperado por Israel. E morreram vários, justamente para defender isso. Morreram vários para defender o texto, martirizados por Roma e pelos próprios judeus, entende? Ou seja, um movimento espontâneo surgiu dizendo que o próprio Deus encarnou, e eles deram a vida para mostrar que isso aconteceu. E enquanto isso acontecia, eles sofriam a opressão tanto do Império Romano, quanto do Sinédrio, quanto de todas as autoridades, porque eles diziam que quem era o verdadeiro governante de todas as coisas é o próprio Logos, o Cristo, que é a verdade dentro da gente. A mesma coisa que eu estou a afirmar agora. Este sim é o Evangelho, a Boa Nova, entende? Que até hoje, em sua grande maioria, a humanidade não aceitou, entende? Então, ao entender isso, como eles eram perseguidos a óleo quente, se encontrasse pergaminhos, os pergaminhos eram destruídos, logo tinham que ser feitos outros, e eles tinham que ir de cidade em cidade, em todas as cidades onde os apóstolos escreviam cartas, para reunir o evangelho que a gente tem hoje, entende? Então, tudo isso é de uma forma tão espontânea que não tem como não ser verdade, entende? E não tem como os apóstolos viverem algo que foi tão intenso e darem a vida para isso, se não fosse uma verdade. Darem a vida, que eu digo, é serem comidos por leões, é serem crucificados, é serem mortos, apedrejados, e foi isso que construiu a igreja, os mártires do primeiro século. E para eles se comunicarem, eles escreviam nas paredes, e às vezes, quando estão em conversa com outra pessoa, desenhavam na areia, como eu tentei aqui desenhar, um peixe, para saber se a pessoa entendia que a palavra esketis é peixe em grego, que é justamente o acrônimo de Jesus, Cristo, Theo, Huios, Soteros, que é Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador, entende? Por isso que eles desenhavam um peixe, para saber se a pessoa estava entendendo o que eles estavam querendo dizer, para eles afirmarem que era o Cristo, que eram cristãos, e por causa disso podiam evangelizar, podiam conversar sobre o próprio evangelho. E era assim que eles se comunicaram. E por isso que o peixe é o simbolismo do cristianismo desde o primeiro século. E hoje eu fico por aqui e até mais.